Oremos ao nosso Deus. Nosso bendito Pai, Criador dos céus e da terra, e em especial do gênero humano, mais uma vez nos encontramos diante do Teu trono da graça para pedir a bênção que vem de Ti nesta hora em que queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, a ecoar os nossos ouvidos, instruindo-nos para que possamos ser perfeitos, homens e mulheres capazes de poder proclamar o Teu reino. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra. Abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender quão é e perfeita vontade é a Tua para conosco, Senhor, Tuas criaturas. Faça-nos ouvir, então, a Tua bela palavra de vida eterna. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amadas e amados em Cristo Jesus, fala-vos o vosso irmão e servo do Senhor, Frederico José Lourenço, a partir da cidade do Sumbe, que é a sede do Sínodo Provincial do Kwanza Sul. Convido-vos a fazermos a leitura da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, que é a base para a meditação do dia 18 de novembro do ano da graça do Senhor 2025. E assim diz as Escrituras Sagradas: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos efeitos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Palavras do Senhor. O tema de hoje, 18 de novembro, diz: a igreja evangelizadora é misericordiosa. A igreja evangelizadora é misericordiosa. Este mês de novembro, dedicado à celebração do aniversário da IECA, o mês que é para todos os congregacionais de lembrança, de boa memória, por quanto foi neste mês em que vimos a mão de Deus sobre esta Angola através da vinda dos 3 missionários norte-americanos, Basti, Sandy e Mila, que nos trouxeram o Evangelho da Paz. É o mês em que a igreja, através do seu lecionário, pensou refletir profundamente sobre o poder da palavra de Deus, o poder da evangelização. Por isso o tema de hoje, que diz: a igreja evangelizadora é misericordiosa, aponta exatamente para este ciclo de mensagens que tem que ver com a missão da igreja, que proclama a palavra de Deus por palavras e obras. O versículo 12 do capítulo 3 do texto lido destaca a questão da misericórdia e diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ainda que os eleitos sejam santos pela justificação, precisam progredir na santidade praticando a misericórdia. As pandemias, endemias e tantos e diversos surtos globais de doenças, a ocorrência frequente de catástrofes naturais como tempestades, inundações, secas e estiagens cíclicas que assolam muitas regiões do nosso país, em especial o sul da Angola e também muitas partes do globo. Ondas de calor, desastres mais devastadores, frequentemente associados a eventos como terremotos, maremotos, produzindo tsunamis, atividades vulcânicas, furacões, deslizamento de terras, incêndios florestais que acontecem com frequência em Portugal e pragas de insectos, produzindo desta feita fome e desgraças de toda ordem, tornam a humanidade vulnerável a viver constantemente em pânico e de emergências. A humanidade é tão imponente e sem esperança perante esse tipo de coisas devastadoras. Em contextos desta natureza, muitas pessoas, especialmente cristãos, oram a Deus para pedir sua misericórdia e proteção. É assim a natureza do ser humano. Quando necessita, pede, e quando recebe, se esquece de quem deu. E ele nunca pensa em também dar para ajudar a quem necessita. A igreja evangelizadora é misericordiosa. Será que a irmã e o irmão que está escutando essa mensagem sabe o que é verdadeiramente misericórdia? Em que circunstância deve ser misericordioso?
meu caro irmão e minha cara irmã, tal como Deus tem mostrado a sua misericórdia sobre nós em todos os tempos e lugares, como deves e quando é que deves ser misericordioso. A misericórdia é o dom de um Pai amoroso e compassivo. Deus é o sentimento de compaixão direcionado a alguém que está em sofrimento ou desgraça. Misericórdia envolve a benevolência e a bondade para com o próximo, agindo para aliviar o sofrimento ou conceder o perdão de uma punição merecida. Quando alguém é perdoado de uma punição em que devia ser alvo, é também um ato de misericórdia. E esta misericórdia de Deus para conosco, que mesmo sendo pecadoras e pecadores, tem compaixão de nós, perdoando-nos as nossas ofensas, tornando-nos filhas e filhos do seu reino. A origem da palavra sugere a ação de dar de coração a quem necessita. A misericórdia não é algo superficial, não é simplesmente o sentir mas é como se nós estivéssemos por dentro daquela pessoa que sofre. Portanto, a misericórdia é empática e não simpática apenas. Amadas e amados, falando a seus discípulos, Jesus ordenou, dizendo: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Nós podemos conferir isso em Lucas capítulo 6, versículo 36. O trecho deste texto insta-nos a seguir o exemplo de misericórdia de Deus. O Pai Celestial, em nosso relacionamento com os outros, nos ensina a sermos misericordioso. Sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Mas do que uma ordem, estas palavras de Jesus são a revelação de uma possibilidade a elas, e neste caso concreto, quando nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso, Ele está exatamente a orientar-nos, a ensinar-nos a sermos compassivos, amorosos uns para com os outros. E isto não é apenas uma ordem. Esta palavra é também uma orientação para um dever que deve ser assumido por todos nós, em todo o tempo, em todos os lugares. Essas palavras instam-nos a possibilidade de podermos continuar a olhar para Deus como modelo da misericórdia, e atestam também a possibilidade de o homem participar da misericórdia de Deus, ou seja, de dar vida, de mostrar ternura e amor, de perdoar, de co-sofrer com quem sofre, de sentir a unicidade do outro e de lhe estar próximo, de suportar o outro e de ter paciência até com a sua lentidão e as suas incapacidades. Muitas vezes nós nem temos paciência de aturar os outros, e então, quando nós não fizemos isso, também não somos misericordiosos. Até as incapacidades dos outros precisam ser suportadas por nós, para que se revistam da capacidade de também agir com o mesmo vigor com que nós agimos. Jesus Cristo deu um rosto humano a essa misericórdia e compaixão, revelando-a na sua vida e seguindo-o pela fé que temos nele e pelo amor por ele. Também nós, os seus discípulos, devemos viver a misericórdia. Na Bíblia, a misericórdia não é apenas uma emoção, um tremor interno frente ao sofrimento do outro. A misericórdia, biblicamente falando, nasce como uma força externa aguda do sofrimento do outro dentro de nós. Depois, torna-se ética, prática e virtuosa. É sentir e agir. Misericórdia é sentir e agir. Por isso é que a palavra de Deus nos diz que não basta dizer a alguém que sofre que olha, eu sinto muito. Isto é o que muitas vezes nós temos feito. Eu sinto muito, mas isso vai passar. Mas você tem a possibilidade de ajudar esta pessoa a superar-se desta fraqueza, a sair deste estado de sofrimento. Mas tu simplesmente dizes: eu sinto muito. Não, a misericórdia não é exatamente isso.
não é apenas sentir, mas é agir. E o que muitas vezes nós fizemos é contrário à atitude verdadeira do samaritano, o bom samaritano. O que aconteceu com o bom samaritano da parábola que Jesus apresentou aos seus discípulos, este homem fez tudo o que estava ao seu alcance para aliviar concretamente o sofrimento do homem deixado moribundo à beira do caminho. Se lermos em Lucas capítulo 10, versículo 29 a 37, nós encontramos essa história do bom samaritano. A misericórdia, segundo a linguagem bíblica, deve ser feita. Aqui a ilustração da parábola do bom samaritano nos ajuda a compreender o ato de misericórdia em que um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E aqui o termo é mesmo certo sacerdote, é indefinido. Mais tarde, um levita, e vendo-o, passaram de largo. Ninguém quis mover-se de compaixão e ajudar este servo moribundo que precisava da ajuda do seu próximo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Assim nos diz a Sagrada Escritura, assim nos diz Jesus Cristo na parábola do bom samaritano. Jesus pergunta a certo homem, doutor da lei, que quis pô-lo à prova sobre o que faria para herdar a vida eterna, dizendo-lhe: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. Jesus dá aqui uma lição grande e orienta que este doutor da lei que procurava saber de Jesus como herdar o reino de Deus, Jesus lhe ensina que seja um homem misericordioso, pratique o amor, pratique a misericórdia. Esta mensagem é para nós também hoje. Jesus continua a apelar-nos ao ato de misericórdia. Este amor deve ser concreto e visível, amadas e amados. Efetivo e não simplesmente afetivo. Não é apenas sentir com a pessoa. É, na verdade, sentir a mesma dor, o sofrimento desta pessoa. A misericórdia, este ato deve ser operante e prático, e não apenas íntimo e inexpressivo. Não é apenas de sentir e sem expressão. Tem que ter expressão. A primeira carta de João, a 3, versículo 18, recorda-nos várias vezes, dizendo: não amemos com palavras, nem com boca, mas com obras e com verdade. Se alguém possui bens deste mundo e vendo seu irmão com necessidade, lhe fecha o seu coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós temos e não ajudamos a quem necessita, nunca podemos dizer que nós amamos a Deus, porque nós negligenciamos, nós não ajudamos aquele que nós vemos com os nossos próprios olhos, que é o nosso próximo, e queremos declarar que amamos a Deus. E ali o apóstolo João diz: se alguém possui bem deste mundo e vendo seu irmão com necessidade, ele fecha o seu coração, este não pode dizer que ama a Deus, e o amor de Deus não permanece nele. Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Amadas e amados em Cristo, estes textos evidenciam que a igreja evangelizadora é misericordiosa. A irmã que diz que é cristão, o irmão que diz que é cristão e é da IECA, não pode, na verdade, fazer parte desta igreja evangelizadora se não for misericordiosa ou misericordioso. Caríssima irmã e caríssimo irmão, agora que ouviste esta palavra de vida eterna, vai e faz tu também o mesmo. Preguemos e vivamos a misericórdia, porque sem a prática da misericórdia, o nosso amor, a nossa fé não tem expressão, é morta. Preguemos
e vivamos a misericórdia. Amém. Oremos. Nosso bendito Deus, enche-nos do teu amor, ensina-nos a sermos misericordiosos para com as pessoas que sofrem, que padecem de várias necessidades. Aos olhos de todos nós, mesmo a capacidade de podermos estender-lhes a mão, mas nós negamos esta mão, encolhemos esta mão, que poderia ajudá-los a aliviar o seu sofrimento. Ensina-nos, Senhor, a sermos amorosos, compassivos, acima de tudo, misericordiosos. Que a graça do nosso Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.